Boa tarde, associado da DASP, amigo internauta. Programa DASP de sustentabilidade, sempre sob o patrocínio da Serasa, pelo terceiro ano consecutivo, desde 2011, apoiando nossas ações. E hoje com um tema absolutamente palpitante, que tem tudo a ver com os nossos dias de hoje. Vamos falar sobre rede social cidadã. E para discutir esse assunto e apresentar um projeto premiado internacionalmente, produzido aqui no Brasil, temos aqui em nossos estúdios o Gustavo Maia, que é dirigente do Colab, a rede social cidadã. Boa tarde, Gustavo. Muito obrigado por ter vindo. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todo mundo que está assistindo. O Gustavo desenvolveu um produto absolutamente, ele com 4 sócios, 4 parceiros, né? Isso. Mas hoje nós vamos focar na figura do Gustavo, tendo em vista que ele é o representante dessa parceria, que desenvolveu um Facebook cidadão, digamos assim, é isso? Até a gente aí no meio do conceito disso, da conceituação dessa história, passou exatamente isso na cabeça. A gente quer fazer um Facebook de cidade. De cidades. De cidadania, de cidade. É bem por aí. Vocês são de Recife, né? Isso, eu sou de Recife. Todos os meus sócios, na verdade, são de Recife. A gente tem um escritório no Porto Digital lá, que é um ambiente de tecnologia, onde tem bastante investimento em tecnologia. Certo. Mas a gente está aqui em São Paulo também, tem um escritório comercial aqui em São Paulo. E esse aplicativo que vocês desenvolveram foi premiado internacionalmente? Fala um pouquinho sobre isso inicialmente. Isso, o Colab ele foi premiado como o melhor aplicativo urbano do mundo. Então isso significa o melhor aplicativo voltado às cidades do mundo. Isso foi um prazer enorme, foi um reconhecimento de um negócio que a gente lançou aí no final de março. Então a gente tem pouco mais de 4 ou 5 meses de vida. E aí a gente se inscreveu nesse prêmio em junho. A gente disputou com empresas do mundo inteiro, com mais de 100 empresas de diversos países. Fomos para uma final lá com 2 grandes empresas, uma israelense e uma americana, e aí fomos... o prêmio vencedores. É concedido por qual organização? Esse prêmio é concedido pela New Cities Foundation. É uma fundação franco-suíça. Ela está baseada em Paris e em Genebra. E ela discute cidades todo ano, o tempo inteiro. Então, é uma parceria com o Google, com Atlantic Cities, que investem bastante nesse debate sobre cidades. E aí, todo ano, eles fazem um evento grande, que é o New City Summit, que é onde ocorre a premiação. Certo. O nome dessa premiação é App My City, que é faça um app para a minha cidade, né? Um aplicativo para a cidade. E aí a gente participou desse negócio, e aí foi com essa competição inteira, e a gente levou no meio desse evento, onde o painel de jurados, quem escolheu a gente entre os 10 primeiros inicialmente, foram 10 jurados que tinha a prefeita de Santiago no Chile, tinha pessoas ligadas ao Google, acadêmicos do MIT, Sorbonne, e aí eles escolheram a gente entre os 10, depois entre os 3, e a votação entre os finalistas ali foi no auditório aqui no Ibirapuera esse ano. O evento esse ano foi em São Paulo. Tinha 800 pessoas lá, prefeitos do mundo inteiro, e gestores, e pessoas ligadas às cidades do mundo inteiro, e votaram na gente. Pessoas qualificadas que entendem do aspecto de urbanismo, de mobilidade. Isso foi uma das coisas que assim, o reconhecimento é ótimo, mas o melhor, e aí pra gente que é um negócio extremamente novo, o que chama assim, o que pra gente foi muito legal é que a gente não foi um voto popular onde você chama os amigos não. Eram pessoas ligadas às cidades do mundo inteiro, e a discussão de um nível incrível. Debate sobre cidades, sobre futuro, sobre tecnologias para cidades. E aí o que o pessoal nos passou, assim, que foi nossa grande qualidade, além de ser um tema atual, de ser uma coisa presente, uma necessidade não só no Brasil, mas aí a gente viu que era uma necessidade no mundo, mas é a questão social. É a gente trazer o lado social, as pessoas próximas, para se juntarem a fazer cidades melhores no mundo inteiro. Tá. Então, isso é uma coisa bem legal. O Gustavo vai fazer uma apresentação daqui a pouquinho. Eu só vou, para situar melhor o internauta, o seu aplicativo, ele cria a oportunidade de, através do celular, de uma pessoa que está caminhando na rua, se ela detecta um buraco na calçada, ela manda informação dizendo, na rua tal, encontra-se um problema urbano assim, certo? E as prefeituras podem, então, solucionar o problema através desta rede social que vocês criaram. Isso.
O aplicativo em si, vamos lá, a rede social ela funciona de forma web, então se você acessar www.colab.re, que é R de rato e E de educação, se você pensar bem ali, o ponto vira o O e vira Colabore, www.colabore. Você pode acessar pela página web, ou então a gente tem aplicativo que está disponível na loja do iOS, na loja da Apple para iPhone e na loja do Google Play, que é o do Android. Então você pode baixar o aplicativo, e o aplicativo permite que você faça esse tipo de interação na hora. Então você está andando na rua, você tem um buraco, você vai lá numa aba que existe Fiscalize, você vai fiscalizar um buraco em via, tira foto, já localização na hora, pode descrever alguma coisa e aí compartilhar isso em outras redes sociais e você publica. No que publica, vai para dentro do Colab, a gente recebe isso e manda para a prefeitura da sua cidade. Assim que ela der uma resposta, que ela solucionar o problema, ou ela disser que aquilo ali está sendo colocado para o órgão tal e coisas do tipo, esse feedback é passado de volta para o cidadão. Certo. E no meio disso, outras pessoas podem interagir, dizer que também viram aquele buraco, comentarem, falarem, coisas do tipo. Tá, então vamos fazer o seguinte, para que o internauta possa entender, o associado da DASP melhor, eu estou vendo aqui que você trouxe uma apresentação, vamos colocá-la no ar então, por gentileza. Pode começar. Vamos. Olha aí, Colab, aí está. Pode falar, Gustavo. Isso, é uma rede social para a cidadania. Eu vou passar nessa apresentação o mais rápido possível, mas para a gente ir conversando, pode me interromper a qualquer momento. O que é que a gente faz? O nosso principal objetivo aqui é conectar cidadão à cidade, né? A gente entende que uma rede social para cidades era uma coisa que não existia e que poderia ser bem-vinda. Hoje, num Facebook, ou num Twitter, ou em outras redes sociais, você se conecta com algum propósito. Facebook, por exemplo, que é a maior de todas, você se conecta porque você tem alguma coisa social, você quer se relacionar com um amigo, com algo do tipo. O elo é a pessoa. O elo é a pessoa, é o social. No Colab, o nosso elo é a cidade. A gente quer que pessoas se conectem entre si, inclusive. Não só se conectem com a cidade, mas se conectem entre si, mas com um interesse em comum, sendo esse a cidade. Ou seja, o Zuckerberg não precisa ficar preocupado que você não está fazendo uma concorrência com o Facebook. Não, eu quero que ele enquanto. Eu quero que ele me compre. Se ele me comprar, eu vou ficar muito satisfeito. Mas então, o objetivo da gente é fazer cidades melhores para o cidadão. Então, é fazer cidades melhores. Mas aí tem uma coisa aqui que a gente bate bastante, que é fazer a cidade melhor para o cidadão. Acho que todo mundo quer, mas a gente quer fazer com o cidadão. A gente vem do conceito de gestão colaborativa, onde as pessoas, o próprio cidadão é a melhor pessoa para poder ajudar a fiscalizar e fazer coisas do tipo. Ou seja, ele é um aplicativo de gestão. Ele é um aplicativo de gestão, você pode dizer que sim. O internauta está podendo assistir a sua apresentação simultaneamente, né? Tá. Então a sua imagem aparece lá, olha lá. Isso aqui é um pouco de quem a gente é, eu queria contar de onde a gente veio. Isso não é... a gente conversa muito sobre isso por aí afora. E aí, assim, às vezes parece que é um menino que estava andando na rua e tropeçou num buraco e resolveu fazer um negócio desse tipo. A gente não veio daí, a gente veio de muito debate sobre cidades, e eu vou contar o envolvimento da gente como um todo. O Colab, ele nasce de uma empresa que eu sou sócio de tecnologia, a gente desenvolve sites e faz gestão de redes sociais para empresas, a Quick. E a gente se juntou com a 30 Ideias, que é uma outra empresa pernambucana também, de 2 sócios engenheiros de software super competentes. Se você ver aqui na imagem, sou eu ali, o Bruno Aracati, o Paulo Pandolfi, que são da Quick, junto com o Vitor Guedes e o Josemando Sobral, que são esses engenheiros de software. A gente tem uma experiência aí em marketing digital, em tecnologia, desenvolvimento de aplicativos de uma maneira geral. Como eu falei no começo, a gente tem um escritório em Recife, que é nosso escritório de desenvolvimento, e um escritório comercial também, mas a gente tem um escritório aqui em São Paulo, que é onde a gente está. Perfeito. É onde a gente reúne as coisas do mundo. A gente veio disso porque a gente, desde 2008... era um momento ainda que não existia, nas campanhas políticas, não existia muito rede social. Mas ali a gente começou a... Me permite interromper? O governo descobriu faz uns 2 meses. Só que depois de muito fogo na rua é que o pessoal está descobrindo. Mas a gente lá em 2008, a gente foi desenvolver site de candidatos a prefeito e coisas do tipo. Sempre fomos apartidários, então eu me lembro em 2008 eu fiz
de duas cidades vizinhas, de Recife e de Jaboatão, que é a cidade vizinha. A gente fez o candidato do PT, que ganhou para prefeito de Recife, e o do PSDB, que ganhou para Jaboatão. Você estava desenvolvendo o conceito do trabalho. Isso. A gente, nesse mesmo ano, a gente desenvolveu o portal nacional do PSDB. Foi uma grande oportunidade para conhecer Brasília melhor. A gente atendeu a conta e aí a gente desenvolveu um portal de eleições também para poder ajudar os candidatos, coisas do tipo. Isso fez você entender um pouquinho da barreira que existe na comunicação entre o político e a sociedade. Você mudou seu olhar? Você acha assim que... O que você pode dizer dessa primeira experiência? Isso é uma coisa... assim, essa experiência nos deu uma bagagem para nos aprofundarmos e entendermos melhor como é que as coisas funcionam. Sim. Como eu disse, um menino que tropeça no buraco na rua, ele tem a visão do cidadão. E essa visão a gente tem, porque eu sou um cidadão comum e eu nem vivo disso, né? Essa é uma coisa que a gente faz esporadicamente, eu tenho um prazer enorme em fazer, mas é uma coisa esporádica. Mas o cidadão comum acaba não tendo muito contato com o outro lado, com o lado do político, do gestor, desse cara que muitas vezes é um semideus, né? Que ninguém não tem acesso. Ninguém tem acesso. Você não conhece. Eu acho que a maioria das pessoas que estão assistindo aqui, elas não trombam com um governador, com um prefeito na rua. Sim. E o Colab justamente agora colocou. Outro dia eu brinquei com você sobre isso. Colocou a favela na sala do governador, né? Isso. Porque ele pode agora acessar as informações do que você está falando de algum local, mostrando para o governador o que está acontecendo em real time, na verdade. Exato. Então o que tem no Colab é toda uma ferramenta onde o cidadão sente à vontade, é uma rede social, é aberta, é transparente, é de graça. Sim. Democrática. É democrática, está aberto lá, mas aí o que é, com essa experiência da gente de política, o que é que fez a gente olhar? Não adiantava de nada ter só o lado do cidadão se a gente não soubesse como é o lado do gestor, para dar a ele a informação de uma forma que ele possa agir de fato. Sim. Você quer dizer que com isso é uma ferramenta que permite uma reclamação bem estruturada, de fato, que pode ser atendida e não é simplesmente por ser feita uma reclamação. Exatamente, é exatamente por aí. Eu vou mostrar aqui um pouco, a gente participou de campanhas no Brasil inteiro, diversas campanhas, e aí no ano passado, nessa campanha para prefeito, e aí assim, para que todos entendam de onde vem também, a gente como cidadão, a gente geralmente se preocupa com a eleição, faltando 15 dias ali para a votação. Quem está do lado da campanha geralmente está envolvido nesse processo, na discussão do que é melhor ser feito ou não há um tempo. E a gente envolvido nisso começou a se questionar bastante, a monitorar a rede social, a gente usa uns aplicativos para ir buscar o que é que as pessoas estão falando e tal. E aí eu vou passar aqui, a gente via naturalmente, as pessoas naturalmente elas falam sobre as cidades, elas reclamam sobre o buraco, elas fazem uma proposta de uma ciclovia numa rua. Elas se relacionam com a cidade naturalmente nas redes sociais. A pessoa faz isso naturalmente no Facebook, no Twitter e coisas do tipo. A gente, nessa campanha, começa a pensar, e se a gente estimular as pessoas? Então, isso aqui é um caso que a gente estava trabalhando numa pré-campanha ainda, isso era março, abril do ano passado, numa pré-campanha em Recife, dando uma situada, Recife tem 1,5 milhão de habitantes, mais ou menos. Você está dizendo pré-campanha porque ele acabou não se tornando candidato do partido. Isso. Pode falar, ele é candidato de qual partido? Ele é um deputado federal do PMDB. Tá. Ele estava estudando a possibilidade de ser candidato, e aí é um cara, eu estou falando do Raul Henry, é um cara super qualificado, uma pessoa que hoje eu sou fã dele. Acho que muito do que veio do Colab... Que você absorveu dessa relação. Eu digo isso a ele, eu digo, isso aqui é seu também. Até hoje eu converso com ele, a gente debate sobre coisas do tipo. E aí surgiu nele também essa inquietude de tentar ouvir o maior número de pessoas e coisas do tipo. E a gente começa fazendo um trabalho focado no Facebook, na época, onde a gente perguntava à população, focado em Recife, e aí aqui, na pré-campanha, homens e mulheres, Recife e região, acima de 13 anos. Em apenas uma semana de apuração dessa pesquisa, a gente tinha 28.500 participantes votando. Então, você vê, isso deve ter tido umas 10 pesquisas como essa,
E toda semana você tinha 30, 40, 50 mil pessoas respondendo. Isso fez com que você pensasse, por que não ter então uma ferramenta que traga... No momento, isso guiava as ações de campanha, assim, as ações dele. O que é que a gente fazia? Pô, se o pessoal acha que o principal problema é tal, como é que a gente faz para solucionar isso? Sim. E a gente ia lá e gravava um vídeo e debatia com as pessoas do local sobre isso. Então, para você ter ideia, numa outra enquete, 51 mil pessoas responderam. 51 mil? 51 mil pessoas. Isso é um número... Eu brincava com o Raul na época. Eu dizia, Raul, fora a eleição, que você é obrigado a votar, ninguém nunca perguntou a tanta gente algo em Recife. Eu gostaria de destacar o seguinte, algumas pesquisas na área de sustentabilidade em torno do mundo inteiro, feito por agências absolutamente credenciadas, pegam 20, 25 mil opiniões. 51 mil é um universo absolutamente espontâneo, né? Espontâneo. 51 mil espontâneas. Espontâneo e assim, e aí isso pra gente foi uma prova de conceito. Nessa época, Colab, como nome, como início de conceito de uma gestão colaborativa, ele começou a surgir daí. E aí isso é uma prova de conceito muito grande para a gente, para dizer que as pessoas, se perguntadas, elas querem participar, elas querem fazer parte da gestão. A pessoa hoje em dia, ela quer saber como é o contrato, ela quer saber porque fulaninho ganha 10 vezes mais do que cicraninho. Por que a rua não está asfaltada? Ela quer saber onde é que o dinheiro público está sendo empregado. As pessoas, a população de uma maneira geral, e o brasileiro ele tem um quê politizado, ele quer discutir, ele quer saber um pouco mais. Você tem um último exemplo aqui de enquete, onde num bairro focado aqui, que é o Ibura, uma comunidade do Recife, 18.200 pessoas respondendo qual era a maior necessidade do bairro no momento. Não era mais policiamento, e aí ia lá e gravava um vídeo sobre isso. Dentro de todo esse conceito, durante toda essa campanha, daí surge esse negócio chamado Colab. A gente lança isso no começo de março desse ano, de 2012. 2012, o ano passado. 2013, 2013 agora. Então tá. O início de 2013, em março, a gente lança para 50 convidados só de Recife. E aí eram jornalistas, tinham deputados, tinha vereadores, e aí urbanistas e cidadão comum. A gente escolheu 50 pessoas a dedo e lançou esse negócio para testar ali. Enquanto isso, 1.000 pessoas se cadastraram querendo participar. A gente, no final de março, lança, dia 27 de março, lança isso aberto apenas para Pernambuco. E o negócio começa a ter uma participação grande, a pautar a imprensa, porque tudo que estava sendo publicado ali, a imprensa vinha atrás. A gente, nesse período, se inscreveu nessa história que você começou me perguntando do prêmio, né? Do prêmio. Esse é o prêmio, é o App My City, da New Cities Foundation, como eu falei. Isso foi aqui em São Paulo esse ano. O ano passado foi em Paris, o ano que vem é em Dallas. Ou seja, cada ano é uma cidade diferente do mundo. E você vai levar um projeto para Dallas também? Pretendo levar um novo, mas eu pretendo principalmente levar um collab completamente diferente, avaliado e mudado e evoluído por conta disso. Então você volta aqui antes da viagem e depois para contar como é que foi em Dallas. Com todo prazer. A gente se inscreve, como a gente falou, a gente ganhou isso. Ganhou esse prêmio, um reconhecimento enorme. Esses são alguns dos sócios. E com isso teve uma repercussão enorme, o que tem nos ajudado bastante. Então, nos últimos tempos aí, a gente tem tido muito apoio da mídia por diversos motivos. Primeiro, eu acho que pelo reconhecimento de uma premiação. A gente está falando de uma empresa brasileira sendo reconhecida no mundo, que é uma coisa bem legal. É uma dificuldade que no Brasil a gente tem poucas empresas de tecnologia tendo um reconhecimento mundial assim. É verdade. E é engraçado que me parece que Pernambuco está criando é um porto, como vocês chamam, Pernambuco tem um polo digital que é chamado Porto Digital, que é o antigo porto do Recife mesmo. Sim. O porto do Recife hoje ele está praticamente desativado. Foi transferido para o Porto de Suape, a maioria da carga e descarga, mas esse bairro histórico, que é o centro do Recife, é onde o Recife começou, aquilo ali nos prédios antigos e tudo mais, isso foi transformado em escritórios de tecnologia, existe incentivo fiscal. Então o bairro hoje vive bastante tecnologia, muita gente jovem. Então é um polo digital de concentração mesmo, onde a Microsoft todo ano faz um rodo lá de engenheiros de software para poder levar para a Microsoft. E a gente tem gente que eu conheço no Facebook, no Google, né, em todas as grandes empresas do mundo de tecnologia, gente de Recife. E eu fico imaginando que o prêmio para vocês, né,
acabou ficando um prêmio para o Estado, para o país, mas para aquele grupo inovador, não dos 5 sócios, mas esse Porto, porque vocês devem tomar café com esse cara, com outro colega que está no Face e tal. Isso criou talvez um ambiente de torcida, que é um reconhecimento... Foi engraçado ali o momento do... A gente criou uma expectativa, porque a gente foi ficando numa expectativa de... A gente se inscreveu, aí ficamos entre os 10. Eita, agora ficamos entre os 3. E a gente foi criando uma repercussão disso e um envolvimento. Uma expectativa. Uma expectativa saindo no jornal e coisas do tipo. Na semana em que a gente foi para a final, os jornais de Pernambuco inteiro e tal, todos interessados. A nível nacional saiu muita coisa, mas lá então criou uma expectativa. Quando a gente ganhou... Pronto, até hoje é a minha publicação mais curtida e comentada no meu Facebook, de todos os sócios, todo mundo. O envolvimento da cidade, assim, a gente começou a fazer um monitoramento sobre o que é que deu aquilo ali. Era incrível, assim, o orgulho das pessoas em, legal, olha o cara chegou lá. Chegou lá. Isso pra gente foi... Eu acho bacana. Isso é assim... Eu vejo isso como isso para mim é um incentivo. Sabe, um marco na vida? Sim, sabe, lógico. passar no vestibular, sabe, coisas desse tipo. Isso é um marco e que deu um incentivo para um negócio que era tão novo, tão conceitual, mas é uma... Até porque, né, pro amigo internauta que está se ligando agora na entrevista, esses jovens, os sócios deles, simplesmente foram contatados por quais empresas? Com quem que você tem negociado e discutido oportunidades de trabalho agora? Fala aí. A gente foi contactado por muita gente, e aí dentre empresas de consultoria, então tem PwC, tem Accenture, tem Ernst Young, todo esse pessoal procurou a gente está conversando e pensando negócios, projetos a serem colocados em cidades pelo Brasil e aí, quem sabe, mundo afora. E o que é mais impressionante é que esta ferramenta fica gratuitamente à disposição da Prefeitura, ou seja, a Prefeitura de Sorocaba aqui pode se cadastrar, né? Pode se cadastrar. Pode se cadastrar e o cidadão da cidade pode colocar a sua solicitação e ele será atendido certamente, porque a prefeitura daqui é uma prefeitura que felizmente funciona, e ela poderá ser atendido, o cidadão poderá ser atendido através do seu... Através do aplicativo. Você é um braço do governo quase agora. A gente é uma ferramenta para ajudar. Sim. Então, a gente vem da iniciativa privada, o que geralmente está um pouco à frente da questão pública, do entendimento. Não é o foco deles não Exato, é público. Nada de... Você é um homem que também possui a sua empresa e você tem seus ganhos, que é fora desse trabalho que você é fora desse trabalho. Perfeito, então, tá perfeito. A gente vem desse lado corporativo mesmo, trabalhar para empresas sempre. Sim. Eu passo muito nessa questão política, porque é para entender de onde vem o negócio, mas o foco das duas empresas, inclusive, se juntaram para fazer essa nova empresa chamada Colab. A gente vem do corporativo, de aplicativos para empresas, de portais gigantes e coisas do tipo. Eu vou passar aqui, eu vou continuar a apresentação falando, mostrando o que é o Colab de fato. Tá. Isso aqui é a tela do Colab, que você pode acessar www.colab.re. Você vai se logar através do Facebook, basta se conectar através do Facebook, que é a forma mais simples de criar seu cadastro. E você tem basicamente esses 3 tipos de interação que estão aí na tela. Esse botão verde, que é o Fiscalize, o botão azul, que é o Proponha, e o botão ali roxinho, meio rosa, que é o Avalie. Esse Fiscalize, o que é que ele significa? A pessoa pode clicar, se for pela web, e ela vai clicar e vai escolher uma das categorias. Então, por exemplo, tem sinal de trânsito, foco de dengue, estacionamento irregular, limpeza urbana, estabelecimento sem emissão de nota fiscal, ponto de alagamento. Quer dizer, o aplicativo sonora. já oferece as alternativas, já estão lá listadas. Essas alternativas estão listadas, o usuário ele precisa escolher uma dessas alternativas, porque para não deixar aberto, que é simplesmente para poder esse dado se tornar algo concreto e poder ter leitura disso em tempo real. Sim. Você escolhe uma dessas categorias, vai colocar a foto, vai colocar o endereço e vai colocar uma descrição em cima e publica. Tá a mesma coisa pode ser feita pelo aplicativo de celular. Então, você está andando na rua, você tira o celular do bolso, você viu ali um buraco, você tira o celular, entra no aplicativo, tira a foto, pega a geolocalização, publica, já foi para o ar. Sim, o que é que isso significa? A publicação ela acaba indo com
o local exato plotado no mapa, você tem a foto, e aqui é um caso de uma foto de um buraco, por exemplo, você tem a descrição daquilo ali, as pessoas podem dizer que também viram aquilo. Isso, na hora que foi publicado no Colab, ele foi também compartilhado no Facebook. Então, essa questão que a gente tem de um desabafo, de ver um problema e desabafar com seus amigos, você não só desabafa dentro dessa rede social, o Colab, mas você desabafa também no seu Facebook, que é onde estão a maioria das pessoas. E você publica isso lá. Quando isso chega no Colab, você publicou dentro de uma cidade, então a gente pega essa informação e manda para a cidade, e manda para a prefeitura da cidade para ela poder dar o encaminhamento correto àquilo. Então, é uma das coisas que a gente tem debatido muito com gestores, com prefeitos, com secretários, porque muitas vezes eles têm um certo receio de, vão começar a mostrar os problemas da cidade. Sim, aconteceu isso, né? Quer dizer, no primeiro momento, as prefeituras, algumas delas, inclusive a de Recife, no primeiro momento se achou questionada, mas depois entendeu que isso é positivo. E isso era uma coisa, assim, isso é uma coisa extremamente normal. A gente imaginava que isso podia acontecer. Mas e por quê? Porque a visão, você está numa zona de conforto em que você não quer mexer. Muitas vezes você não quer mexer. Parece que a gente estava ali para mostrar problema. Mas aí eu conversei com alguns prefeitos e disse já, inclusive assim, eu disse, o problema não é alguém tirar a foto do buraco. É o buraco. É o buraco, exatamente. O problema é o buraco existir. Mas a partir do momento que ele existe, vamos saber onde ele está, para a gente poder resolver esse problema. E o melhor de tudo é para o cidadão saber que quando aquele problema for resolvido, ele saber disso e ele saber que só foi resolvido porque ele ajudou a resolver. Sim. Porque às vezes a própria burocracia do país, e justiça seja feita, às vezes a gestão pública tenta ser eficiente, mas a burocracia também é um mal que vem de Dom João VI aqui no Brasil. Né? Então, você avisar que tem um buraco na rua, às vezes demora 6 meses para chegar. Mas para o cidadão, o principal é ele saber que aquilo vai ser resolvido, e quando e como. E uma das coisas que é outro debate que acontece muito é que o papel da prefeitura não é tapar buraco. A gente, como cidadão comum, e aí você me perguntou lá atrás de entender o outro lado, né? Sim. A prefeitura ela não tapa o buraco, a prefeitura ela licita uma empresa para tapar buraco. Sim. A prefeitura ela cobra e fiscaliza essa empresa. Sim. Então isso aqui, na verdade, é a melhor ferramenta do mundo para a prefeitura. Porque ela diz, eu já te contratei, você já recebeu, você está recebendo para fechar o buraco, tá aqui os buracos, vai lá e tapa. E se tiver mal fechado, o morador da rua está avisando online, tem alguma coisa errada aqui. Então isso aqui é uma ferramenta para fiscalização da própria prefeitura. A prefeitura não tapa buraco, a prefeitura não limpa a rua, a prefeitura não faz quase nada. Ela não faz quase nada, ela faz muita coisa, mas ela gere isso tudo, ela fiscaliza. E isso é uma coisa para fiscalizar, para ter um serviço melhor. E tudo isso significa o quê? Um serviço melhor na cidade, um cidadão mais feliz, o político, que é o gestor, ele reeleito, ele feliz também. Então... E é interessante que, além da crítica, vamos chamar assim, ou de anotar a necessidade através do Colab, a pessoa pode manifestar opinião também, e isso significa elogiar, né? Exato. O primeiro pilar do Colab, que eu mostrei, o verdinho fiscalize, é esse que está aqui. Sim. O segundo pilar do Colab, que a gente viu que as pessoas faziam isso naturalmente também. Você reparar no seu Facebook, você vai ver alguém falando de que aqui na minha rua devia ser feito tal coisa, essa calçada está mal feita, ela devia ter 2,5 metros. As pessoas naturalmente propõem projetos e têm ideias. E aí, mais uma vez, conversando com prefeitos e pessoas ligadas às cidades, eu ouvi várias vezes assim, dizer, a prefeitura ela não consegue alcançar, às vezes, uma comunidade que é um pouco excluída. Com certeza, aquela pessoa que está lá conhece aquela rua melhor do que a prefeitura. E, eventualmente, uma solução que não passa pela cabeça do gestor naquele momento. Exatamente. Então, a ajuda da pessoa está aí. Uma das coisas, o Proponha, você escolhe uma das categorias, que aí é saúde, educação, cidadania, empreendedorismo, tecnologia, mobilidade, que é um assunto que está direto no Colab. Você escolhe, coloca uma foto, texto, segue a mesma dinâmica e publica aquilo ali. Isso aqui é um exemplo de uma publicação. Aqui é uma pessoa querendo uma ciclovia, uma ciclofaixa bidirecional numa rua
isso é em Recife. É uma questão de mobilidade urbana, ele vai e publica isso aí. O que é que acontece? As pessoas podem apoiar esse projeto, Sim. podem comentar em cima, então Sim. é um projeto que é feito de forma colaborativa. Sim, absolutamente democrático, né? Porque absolutamente. O povo está decidindo o que fazer com o dinheiro do imposto dele. E né? aqui é o cidadão. Aqui o cidadão, se vier um vereador aqui, ele vai publicar como um cidadão. Se o prefeito entrar aqui e quiser publicar um projeto dele, ele é um cidadão. Ele é um cidadão. Ele vai ter apoio, vai ter crítica, vai ter comentário exatamente igual a todo mundo. E aí, fora o apoio, você pode compartilhar nas outras redes sociais, no Facebook e no Twitter. Então isso vai gerando uma dinâmica de conversa, de debate. Para quê? Para fazer projetos. O que é que tem acontecido? A gente recentemente... acaba tendo um foco muito em Recife, que é de onde a gente veio. Sim, sim. De onde a gente começou, inclusive, o nosso foco principal começa a ser Recife. O fator motivador foi você como cidadão na sua cidade, né? O caos da minha cidade. Sim. Por aí. Que não é diferente do caos metropolitano de São Paulo, de jeito, de Sorocaba, nem do Rio, nem de Sorocaba, nem de nenhuma grande ou média cidade. Sim. Mas aí o que é que aconteceu lá? A gente foi chamado e aí para uma solenidade na Câmara de Vereadores do Recife. Isso foi engraçado. Porque a gente não tinha... inclusive um vereador que propôs isso, era um vereador que eu nem conhecia pessoalmente, nada. E aí foi uma homenagem ao Colab pelo prêmio e tal, e aí a gente foi conversar com vereadores, né? E o que eles disseram foi, a gente está utilizando isso quase que todo dia. Quando tem buraco na rua, a gente entra com requerimento para poder mandar tapar o buraco, para asfaltar a rua. Quando tem proposta... A gente já chegou a chamar um cidadão que fez uma proposta bem apoiada para conversar. O vereador chamou o cidadão, o contribuinte, para que venha explicar aqui. Rapaz, que projeto legal, achei interessante. Que bacana isso. Conversar. Então, é uma forma, vamos lá, a gente tem aqui uma ferramenta de gestão, a gente tem aqui uma ferramenta social, a gente tem aqui uma forma de democracia um pouco mais direta também, certo. Onde a participação vai direto. E Gustavo, considerando então que é uma ferramenta de gestão tecnológica, nos faz supor que o perfil, a faixa etária da pessoa que o utiliza está na faixa dos 30 anos de idade, 30 e poucos anos de idade, certo? Vamos lá, a gente não tem muito o jovem, que é comum em rede social, em aplicativo, em porque tudo. Ele ainda não está porque ele ainda não tem o sentimento cidadão, lógico. Ele não tem isso. Então eu acho que a maior número de publicações está entre 25 e 35, 40, mas assim, a quantidade de publicação de pessoas de 50, 60 anos é enorme. Assim, a gente tem publicação, hoje eu posso te dizer que a gente tem publicação de homem, mulher, criança, adulto, velho, novo, classe A, B, C, D, tem tudo. Mas o que mais está me chamando a atenção é o fato de ser uma ferramenta democrática e absolutamente democrática faz com que qualquer faixa etária, qualquer classe social sinta-se atendido, né? E de fato, na prática, gerou este lado horizontal, assim, onde estão todos no mesmo, com as mesmas... Aqui no Colab termina que todo mundo se coloca, feito você falou, a favela vai no gabinete do governador. Sim. Porque, e aí quem mais tem procurado a gente, além das cidades, prefeituras e tal, são movimentos sociais. É aquele movimento social onde... Sério, e é o movimento sério que te procura. Sério, porque não. Sabe que a ferramenta é séria e só vem gente séria. Ele procura porque ele diz, eu tento fazer isso aqui, eu tento pegar meus jovens da minha comunidade para apontar melhorias para a comunidade, para a gente tentar levar isso para as prefeituras, só que eu não tenho ferramenta. Sim. E agora eu quero ter a ferramenta. Então a gente tem um espaço aberto para movimentos sociais. O movimento social, ele pode, te explicando a dinâmica, ele entra em contato com a gente faz um convênio, isso é de graça, mas a gente cria uma página desse movimento social dentro do Colab. Puxa, que e aí maravilha. O que acontece? Quando uma pessoa ela se cadastra no Colab, ela pode ir em configurações e dizer que ela faz parte do movimento social X. E aí o que acontece? Toda publicação que essa pessoa fizer, ela vai para a cidade, mas ela vai para dentro da página do movimento social. Então o movimento social acaba tendo controle sobre as pessoas que ele tem
Que beleza. Legal. Acaba sendo muito uma bela bacana. ferramenta de comunicação. Porque outro dia eu estava vendo... Porque existem movimentos sociais e movimentos sociais, né? Outro dia estava tendo um julgamento no interior de Minas Gerais e eu vi que um determinado movimento social mandou gente para lá, gastou dinheiro para pressionar um julgamento de um crime de morte. Né? Dizendo que aquilo não estava defendendo a terra, tal, não sei o que, aquela confusão toda, né? E eu percebo que o Colab ele é tão sério que ele exala essa seriedade, atraindo gente séria junto, né? Uma das coisas é que que aí é uma opção nossa também, é que no Colab não existe qualquer tipo de publicação sobre qualquer tipo de coisa. Você tem que seguir algumas categorias e essas categorias elas são muito reais. Sim. Então não existe a pessoa. Não vai inventar história aqui. Não vai inventar. Eu não posso dizer que o prefeito é um ladrão. Vai dizer isso no seu Facebook se você quer. Sim. No Colab você vai dizer que tem um buraco, que tem uma árvore, que tem um problema. Sim. É para resolver. É para resolver. Uma ferramenta para melhorar, para resolver. Então a gente tenta abstrair o máximo de política possível da ferramenta. A gente não quer politicagem na ferramenta. Sim. A gente quer gestão, a gente quer situação. Eu vou passar aqui o terceiro pilar. Teve o fiscalize, o proponha, e o terceiro é o avalie. Que aí a gente vem do seguinte, não adianta só mostrar problema, eu acho que você tem que propor soluções e você tem que dar feedback constante. Então você pode avaliar, você escolhe uma categoria também, então você pode avaliar segurança, um posto policial, uma delegacia, ou um hospital, uma UPA, um posto de saúde da família. Você avalia isso com estrelinhas sobre qualidade geral, os equipamentos, acessibilidade, algumas coisas, e você publica isso e entra na mesma timeline lá, né, no mesmo mural, onde as pessoas podem comentar e coisas do tipo. Tudo também pelo aplicativo de celular. E aí, isso aqui é o que está por trás da ferramenta. Isso aqui é o contato que a gente teve com os políticos. Sim. Não adianta de nada ter o cidadão reclamando, porque senão isso ia virar um mural de lamentações só. Sim. Se a gente não tiver por trás as ferramentas de gestão para que todos os problemas possam ser resolvidos. Tá perfeito. Então, aqui dentro a gente tem a cidade mapeada, com qual tipo de problema, pontuado onde foi, você tem... Você mapeou o Brasil, então? A gente está mapeando o Brasil Você inteiro. Você está mapeando o Brasil, a né? gente tem de graça para o governo. Não só para o governo, mas qualquer cidadão. Se você se logar no Colab, no seu perfil aberto, vai ter um botãozinho embaixo da sua foto que tem assim, relatórios Colab. Você clicou aquilo ali, você tem lá, você sai filtrando. Eu quero saber quais são as calçadas irregulares de Sorocaba postadas nos últimos 30 dias. Então você sai filtrando e vendo qual é o problema, em que cidade, qual é o tipo de coisa, quais são os melhores projetos. Você sai filtrando muita coisa. A gente ainda não tem, a gente praticamente não teve investimento financeiro em publicidade. O Colab está acontecendo pura e simplesmente pelas pessoas entrando e... A gestação nem terminou, né? Porque o nenê... Não, o feto tem 4 meses só. Não, né? isso aqui assim, o Colab, eu digo, ele é no máximo 10% do que a gente já pensou que ele deve ser. Sim. Então a gente tem aí um caminho enorme de melhorias e de coisas novas. Mas enfim, as pessoas podem publicar, podem filtrar, podem ter acesso a tudo isso. Mas pelo lado da gestão, ela tem uma ferramenta de gestão de fato, com um relatório mais bem feito. E aí o principal, ela tem a ferramenta de feedback. A prefeitura ela ganha uma conta verificada, que a gente chama. O que é que acontece? Vamos fazer o paralelo com o Facebook. Você tem o perfil, as pessoas normais. Sim. E a gente tem nossas fanpages, vamos dizer assim, são as cidades. Sim. Então toda publicação é feita dentro de uma cidade e aí o que a gente fornece à prefeitura é a conta verificada dessa cidade, ou seja, a prefeitura vai estar lá com a marquinha, com o nome dela, dizendo que ela é uma conta verificada, vai ter alguns dados sobre ela e ela vai ganhar a ferramenta de gestão para poder responder diretamente ao cidadão. O cidadão recebe o feedback por e-mail na hora, recebe no celular na hora. Ela pode colocar ou seja, o custo operacional que as prefeituras têm
de se justificar ao cidadão dizendo que está trabalhando deve cair muito também, né? Porque você está colocando isso daí em real time, né? Em real time, isso serve para ela fiscalizar bastante, porque isso muitas vezes pode cair na ouvidoria da cidade, e a ouvidoria é que encaminha para essas empresas responsáveis por tapar buraco, por coisas do tipo. Sim. Aqui ela pode colocar o protocolo que a empresa passou para ela, o nome da empresa, ela pode recusar um chamado, inclusive, de um cidadão que, por exemplo, ele pode dizer que tem um buraco na Avenida Agamenon Magalhães, que é uma avenida que geralmente tem em todas as cidades do país. Você tem um buraco na Avenida Agamenon Magalhães. Para a prefeitura isso não é muita informação, ela precisa saber qual o endereço exato, o ponto ali, se o cidadão posta uma coisa completamente sem nada, ela pode recusar e ela dá o motivo da recusa daquilo ali, recusei por causa disso, por favor, coloca a informação que a gente vai encaminhar isso aqui para dentro. Então ela tem porque já tenha sido colocado e já está sendo atendido também, né? Exatamente. Então, então você tem a ferramenta para comunicação constante. E aí você tem ela pode filtrar sobre tudo que está em atendimento, tudo que já foi resolvido, ela consegue ver absolutamente tudo. E aí isso aqui, o que é que precisa para uma prefeitura estar dentro do Colab? É de graça? A única coisa que a gente exige, que a gente faz é assinar um convênio, que é só para ter certeza de que é o prefeito, de que é a prefeitura, para não... Que não é uma prefeitura fantasma. Porque senão aí o Roberto vai dizer que ele é o prefeito de São Paulo e vai ficar dizendo que está resolvendo tudo quando não. Então é só por uma questão de verificação, de segurança para a própria prefeitura, inclusive. Lógico. A gente fornece essa página verificada, respostas em nome da prefeitura, acesso ao painel administrativo, e a gente faz uma coisa bem legal, que a gente, hoje, praticamente todas as prefeituras e todas as cidades do país, elas têm uma fanpage, elas têm uma conta no Facebook lá, que o cidadão vai lá e reclama, e fala, e interage de alguma forma. A gente dá à prefeitura que está com a conta verificada no Colab um aplicativo de Facebook, que é para quê? Para ele canalizar, ela vai canalizar o cidadão, porque o que é que o cidadão faz? Ele entra numa publicação que está falando que o prefeito inaugurou uma escola, ele vai lá e diz, queimou a lâmpada da minha rua. Então vem de forma muito desestruturada. É como a gente passou lá no começo, as pessoas fazem isso naturalmente, mas a informação é jogada para cima. Então a gente dá esse aplicativo para que ela possa dizer ao cidadão, posta aqui, que aqui vai ser resolvido. E é no próprio Facebook mesmo, bem simplinho, ele clica no botão, ele acessa e coloca. Então a gente dá esse aplicativo de Facebook também. Eu diria que o Zuckerberg vai ter que se preocupar. Eu torço para que isto, ou melhor, o sucesso já é claro, um reconhecimento internacional não é pouco, né? Mas assim, a gente torce para que esta ferramenta ganhe toda a dimensão nacional inicialmente que se faz necessário, porque é fundamental que o cidadão brasileiro saiba que ele tem que reclamar, mas também tem que reclamar certo. Isso. Tem que fazer isso de forma correta. Olha, isso na minha cabeça eu acho que a gente tem... E aí é uma autocrítica, uma crítica a mim mesmo, e ao brasileiro de uma maneira geral. A gente é muito... quer dizer, o brasileiro não, o ser humano é reclamador. É reclamador e às vezes é hipócrita no sentido de... Ele reclama, mas ele não olha no próprio umbigo. Olha, a quantidade de feedback que a gente tem recebido de pessoas, assim, é engraçado, que vem alguém pra gente e diz, eu sempre fui aquele cara que, eu parava o carro em qualquer canto, em cima da calçada, coisas do tipo. Ele pode ser flagrado agora. Eu ouvi de um cara outro dia que ele disse que fazia isso o tempo inteiro, até que ele começou a usar o Colab, porque achou interessante, achou legal, e aí ele veio chegando num bar. Na hora que estava chegando num bar, o flanelinha ali, que fica ali na rua, disse, não, para aqui, doutor, para aqui em cima da calçada. Ele disse, putz, eu vou parar em cima da calçada, eu tô aqui apontando o problema dos outros e eu vou fazer. E vou criar um outro. Então, essa atitude cidadã é uma coisa muito legal, assim, é um conceito que a gente traz para dentro da ferramenta. Para te falar a verdade, eu acho que uma rede social para a cidadania não é nem a frase que mais atrai a pessoa a utilizar. Eu podia dizer assim, reclame da sua prefeitura. Sim. Seria um slogan mais fácil. Mais marqueteiro, eu sou publicitário. Seria o mais fácil, mas isso não é o que a gente quer, porque a gente quer criar esse consciente, porque criando esse consciente também,
pelo outro lado, pelo lado da gestão, ele vai se sentir melhor. As nossas campanhas, a gente faz muita campanha de Facebook, de pecinhas e tal. As campanhas da gente são respeite o ciclista, respeite a faixa de pedestre. Teve uma que foi ótima, que deu 20 mil compartilhamentos e tal, que era, em meio aos protestos, a peça era O Gigante Acordou, que é o que todo mundo está falando. Que tava falando. O gigante acordou. Agora só precisa levantar, escovar os dentes, colocar roupa e ir para a escola. Para o país mudar, tudo tem que passar pela educação. É verdade, é verdade. Eu me comprometo, através da associação da ADASP, a encaminhar o trabalho de vocês. Maravilhoso, a gente se sente honrado em abrir essa pequena oportunidade para que você mostre o trabalho que é premiado internacionalmente. E nós vamos encaminhar à Prefeitura de Sorocaba, porque eu tenho certeza, a secretária de Meio Ambiente já esteve aqui, ela vai achar isso, a Jussara, um show. Tenho certeza disso. E nós faremos o possível, e todas as vezes que você achar que tiver algum tema ou algo que seja importante que a gente divulgue, o Portal Sustentabilidade está à sua disposição. A nossa Web TV também está à sua disposição. Você apareça quantas vezes for necessário, estando em São Paulo. Faço questão que você mantenha o contato, que nós vamos fazer o possível para dar a nossa contribuição à divulgação desse trabalho maravilhoso de vocês. Roberto, o prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite. Eu adoro esse tipo de conversa, eu adoro apresentar, eu tenho orgulho desse projeto da gente. Eu acho que o nosso papel de evangelizador, isso é um termo que se fala muito em marketing digital, em rede social. O que a gente quer é que mais pessoas usem, a gente quer que mais movimentos sociais venham, prefeituras, a gente quer... Seja um cidadão justo. Seja um cidadão justo. Assim, seria hipocrisia minha dizer que eu sou um cara assim. Não sou melhor do que ninguém. Mas aqui a gente está tentando ver uma ferramenta em que a gente ajude as pessoas a serem um pouco mais assim. Mas certamente você trouxe a sua contribuição como cidadão para o Brasil e para o mundo, certamente. Assim, Zuckerberg que nos aguarde. Tá? Assim espero. Tá, depois você pode falar um dia que, quando você estiver lá em cima, assim, discursando na ONU, você pode falar que você concedeu uma entrevista para nós aqui também. Olha, sabe uma coisa engraçada que eu não falei? O Bruno Aracati, que é meu sócio, ele voltou segunda-feira de São Francisco, porque a gente foi selecionado entre 10 empresas brasileiras para visitar o Vale do Silício, e aí foi no Facebook, no Google, e conversou com o CEO de um monte de empresa dessa. Vai que sai aí do Brasil uma coisa legal mesmo. Eu preciso te apresentar depois um amigo querido, que ele trabalhou no Vale do Silício quando o projeto de qualidade total estava iniciando nos anos 60. Ele tem um livro autografado sobre o início dos trabalhos no Vale do Silício, que é uma história belíssima que a gente vem contar um dia aqui novamente para o internauta, e eu vou colocar, você que é um homem ligado à tecnologia vai se deliciar com isso. Legal. Tá bom? Eu agradeço a você, agradeço a todo mundo que está assistindo. www.colab.re, lá você pode entrar em contato com a gente, pode se logar, pode fazer tudo. Baixa o aplicativo, aí está, Colab, pode colocar no ar mais um pouquinho, Adriano. É isso daí, a rede social de cidadania. Seja você também um cidadão, aprendendo a exercer a cidadania de forma justa e prática, né? Pessoal, muito obrigado. Programa Sustentabilidade ADASP retorna daqui 15 dias com um novo tema, sempre de interesse social e ambiental para você, internauta, atacadista, distribuidor. Até lá, obrigado, bye bye.